TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. No dia a dia estamos sempre buscando aumentar a nossa capacidade intelectual, o nosso leque de informação sobre o maior número possível de assuntos. Afinal, estas são características do nosso tempo. E o que menos se quer é ficar para trás enquanto o trem da história passa. As redes sociais são ótimos exemplos. Nelas, todos podem compartilhar as suas crenças, seus pensamentos, suas ideias. A partir de hoje, a TV Fortaleza passa a fazer isso também. Está no ar o Compartilhando Ideias comigo, Danilo Ramalho. Ela é química, especialista em petróleo e gás, mas é com o blog Amélia é a Mãe que Ana Eufrásio vem ganhando notoriedade em meio aos movimentos feministas aqui do Ceará, como o movimento Mulheres em Luta e o Núcleo de Apoio a Pessoas em Situação de Violência Doméstica e Familiar, um grupo de estudos da Universidade Estadual do Ceará, dentre outros movimentos. Não é isso mesmo, Ana? Muito obrigado pela sua presença no primeiro programa Compartilhando Ideias. Eu é que agradeço o seu convite, me sinto bastante feliz em vir aqui compartilhar com você e com os telespectadores as minhas experiências nos movimentos feministas e um pouco das minhas experiências enquanto mulher. Ana, quando eu soube que você vinha para cá, eu fiquei imaginando, né? Viajando com as minhas ideias. Ser mulher na América Latina, no Brasil, no Nordeste, no Ceará ou no interior do Ceará, eu fiquei pensando que deve ser algo muito complicado, muito difícil de enfrentar. É só uma impressão do lado masculino? Como é que as mulheres se sentem? Bem, aí eu sou obrigada a te fazer uma pergunta. Sobre que perspectiva você gostaria que eu respondesse essa tua pergunta? Porque eu poderia te responder enquanto Ana Eufrásio ou enquanto mulher nordestina. Uma boa, vamos começar pela Ana Eufrásio. Eu me sinto privilegiada de ser mulher, embora enfrente uma série de problemas como a todas as outras mulheres, não só do Nordeste, mas de todo o Brasil. No entanto, eu tenho uma vivência relativamente melhor do que as outras mulheres, porque enquanto feminista eu consigo lidar melhor com a opressão que é tão típica da mulher nordestina, da mulher cearense. Agora, enquanto mulher nordestina, sob a perspectiva da mulher nordestina, ser mulher no Nordeste, no Ceará, é muito complicado. Não só por conta da opressão machista, quanto também das condições sociais que são bem típicas aqui do Nordeste. E aí eu coloco as condições climáticas, que é tão comum, com relação às mulheres do interior do Estado. Aí, essas mulheres do interior do Estado, elas sofrem mais do que uma dupla opressão. Elas sofrem a opressão machista da sociedade, elas sofrem a opressão institucional, também aí do Estado, enquanto estrutura opressora, repressora, e ela ainda sofre a opressão de uma condição climática que é extremamente desfavorável. Exato, né? Aquela mulher que fica dentro de casa, cuidando dos filhos, tendo que prover o sustento da família, né? Enquanto muitas vezes o homem está numa outra atividade, a mulher é que fica ali, às vezes vendo aquela situação se deteriorar dentro de casa, né? Agora, Ana, a questão também do homem nordestino ser mais machista, mais mandão, isso existe mesmo? Ou o brasileiro, ele tem esse tom? O nordestino é mais machista? Se a gente puder fazer uma gradação do machismo, eu posso te dizer que o homem nordestino, ele é realmente um dos mais machistas do nosso país. Entretanto, o machismo, a estrutura patriarcal, ela não é privilégio do Brasil, muito menos do homem nordestino. Ela é uma situação a nível mundial que oprime mulheres de todos os continentes, inclusive o continente europeu e
os Estados Unidos, o país americano. Você falou do continente europeu. Ainda há aquela imagem do europeu vindo para a América Latina, ou vindo para o Brasil, né, com a ansiedade de conhecer as mulheres daqui e ainda ter, há uma facilidade na linha debaixo do Equador, né, por conta das mulheres, são mais fáceis. E ainda há esse tipo de pensamento, ainda é bem comum lá fora, né? Você consegue enxergar isso também nos movimentos feministas que você participa? Olha, um dos grandes problemas que a gente está tendo nesse momento, nesse exato momento, é com relação à imagem que está sendo vendida do Brasil lá fora com relação aos preparativos da Copa. Não sei se você ficou sabendo, mas há algumas camisetas Sim. estão sendo vendidas, se eu não me engano, é nos Estados Unidos. Sim. Essas camisetas, elas fazem uma referência ainda ao corpo da mulher. A questão sexual. Então, existe um movimento todo em prol da sexualização da mulher, da fetichização do corpo feminino lá fora, com a intenção de vender a mercadoria Copa para os europeus, com o intuito de explorar nossas mulheres aqui no... É incrível mesmo, é verdade. Ana, a Lei Maria da Penha, né, que é sempre lembrada quando se trata de assuntos desses aqui que a gente está tratando no Compartilhando Ideias. A Lei Maria da Penha, ela favoreceu em que, na verdade, vocês mulheres? As mulheres, elas têm mais coragem de, por exemplo, fazer a denúncia? Deu mais coragem às mulheres de se proteger? Danilo, quando foi lançada a Lei Maria da Penha, ela foi lançada como um excelente mecanismo de coação, de prevenção à violência contra a mulher. No entanto, o que se percebe desde o lançamento é que a Lei Maria da Penha, por si só, ela não foi capaz de reduzir os índices de violências. Verificou-se até que houve elevação desses índices. O que ocorre? A Lei Maria da Penha, enquanto mecanismo teórico, ele é muito bom. No entanto, apesar de não conseguir englobar o universo da violência da qual a mulher é vítima. Mas o que a gente percebe é que, apesar dela ser uma lei muito boa, ela não se efetivou. O número de denúncia aumentou, mas o número de punições, o número de indivíduos efetivamente enquadrado nessa lei, ele não aumentou significativamente. Quer dizer, os homens não ficaram com medo de serem punidos pela lei, continuam matando, Era exatamente continuam... isso que eu queria te colocar. Inclusive, deixa eu dar aqui eu acredito que eu tenho aqui um dado que ele reflete exatamente isso. Que em 2012, aqui no Ceará, a gente teve em torno de 31 mil agressões. Agressões aí eu envolvo estupro, ameaça, assassinatos. Feitos por maridos, filhos, enfim. Todos esses crimes todas essas agressões, elas foram cometidas contra mulheres aqui no estado. E do universo de aproximadamente 31 mil pessoas que foram agredidas, efetivamente presos por contas, e aí eu coloco, de até assassinato, estupro, no Ceará, no Brasil, em 2012, no Brasil, foram estupradas 50 mil mulheres. Nossa. Aqui no Ceará... Números de guerra. Aqui no Ceará, foram estupradas, deixa eu pegar aqui os dados, aproximadamente, e eu vou colocar os dados para você, já adiantando que esses dados, eles não refletem a situação real, né? Porque segundo as pessoas que trabalham com essas estatísticas, as estatísticas elas revelam, as denúncias, os casos que são registrados nas delegacias, eles refletem apenas 1/3
do número de violações ao corpo feminino, porque a decorrência da cultura, Sim. da culpabilização da mulher, acaba que as mulheres elas se sentem constrangidas em denunciarem os agressores. Pronto. Aqui no Ceará atingiu a marca de 1.492 casos de estupro. No entanto, esse número ele representa, hipoteticamente, apenas um terço do número de estupros ocorridos aqui no Ceará. Pelo aquilo que eu já lhe coloquei. Pela questão da dificuldade que a vítima, não só ela tem de ter credibilidade naquilo que ela tá falando, como também por conta da sociedade que acha legítimo a violação sexual. O que teria que mudar para melhorar isso? Por exemplo, mais delegacias, coordenadas por mulheres, uma campanha institucional melhor, o ensino começando nas escolas, dentro de casa, a respeito de que mulher não pode ser agredida e que se for agredida tem que denunciar, tem que procurar a justiça. O que tem que melhorar ou tem que dar tempo mesmo à lei? Danilo, eu vou começar respondendo essa tua pergunta a partir de um dado estatístico. Uma pesquisa realizada com jovens de idade variando entre 18 e 29 anos revelaram que 4 entre 10 deles defendem literalmente, com todas as palavras, que mulheres que se vestem de forma insinuante não têm o direito de reclamar caso sofram violência sexual. Que loucura, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que a sociedade ela está legitimando o abuso sexual. Sim. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão dentro das delegacias, dentro da justiça, se a sociedade legitima? Sim. E aí eu coloco a seguinte questão: as instituições do Estado, a justiça, a polícia, elas são formadas por indivíduos que fazem parte dessa sociedade que acha legítima a mulher ser que acredita estuprada. em tudo isso. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse comportamento da sociedade brasileira atual no próximo bloco, compartilhando ideias com Ana Eufrásio. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Estamos de volta compartilhando ideias com a blogueira e militante dos movimentos feministas do Ceará, a Ana Eufrásio. Ana, no bloco anterior você terminou falando sobre o comportamento, de modo geral, da sociedade, né? Essa sociedade que maltrata as mulheres e que acaba mediatizando tudo isso, né? Recentemente, a gente está acompanhando os casos no metrô de São Paulo, no trem também, lá da capital. Né? Claro, isso a gente pode estender para os ônibus, para as Tupix do Brasil inteiro, né? Do assédio que essas mulheres nesses lugares apertados estão sofrendo. E já sofrem há tanto tempo, né? Isso está ganhando a mídia. Né? E temos o caso assim, de cenas de terror mesmo, daquela pobre mulher sendo arrastada pelas ruas do Rio de Janeiro, que é a Cláudia Ferreira, 38 anos, mãe, dona de casa, que saiu para comprar pão e acabou sendo baleada e o corpo dela sendo arrastado. E a mídia mostrou isso, né? Alguém com um celular mostrou aquela cena terrível. Que tipo de sociedade é essa que maltrata as mulheres desta forma que a gente está acompanhando pela mídia, Ana? Eu tenho que fazer, nesse sentido, eu tenho que fazer primeiro um recorte aqui, que seria as mulheres pobres e negras desse país, porque as mulheres que ela têm uma condição social
favorável, ela não sofre desse tipo de problema que a Cláudia foi vítima. Primeiro, eu gostaria de dizer que o caso da Cláudia é bem emblemático. Apesar do Sérgio Cabral ele querer colocar que foi um caso isolado e pedir desculpas e tal, é corrente. É corrente essa forma de tratar as pessoas que estão em vulnerabilidade social e que estão nas comunidades, principalmente as mulheres. Mulheres e crianças estão na ponta. Né? Exatamente, essas são as que mais sofrem a opressão. E aí ela vai sofrer a opressão do Estado, porque o Estado ele vai atuar tanto no sentido de controlar a sexualidade dela, quando ele impede o aborto, quando ele tenta controlar o número de filhos que ela tem, e aí eu coloco uma questão que é extremamente antagônica. O governo ele é contra o aborto, mas ao mesmo tempo ele quer controlar a taxa de natalidade das mulheres em situação de vulnerabilidade social. Sim. Então, nesse processo há um antagonismo. Além disso, existe também a questão da opressão que ela sofre dos próprios companheiros, que espancam, que deixam sem alimento, que controlam o corpo, que controlam a sexualidade. E tem também a repressão da polícia, porque a polícia ela chega nas comunidades, ela já chega atirando, ela já chega de forma violenta, agressiva. Os relatos se repetem dos moradores, né? Exatamente. Sempre os mesmos relatos. Então, nesse sentido, Cláudia não foi um caso isolado. Cláudia não é uma vítima por acaso. É sistemática a forma como é sistemática essas agressões, essas violações aos direitos nas comunidades. E nesse caso também eu gostaria de deixar claro que que o caso Cláudia só teve essa notoriedade porque alguém estava ali naquele momento com uma câmera e acabou filmando aquilo ali. Porque caso contrário, não haveria tido essa repercussão. Cláudia seria só mais um número nas estatísticas e a família não teria sido acreditada no relato dela. Ana, você falou da mídia, né? Aliás, eu comecei a pergunta falando dela, da mídia. Uhum. E tem um caso também escandaloso. Um jovenzinho de 17 anos mata a ex-namorada, filma e posta o vídeo para os amigos assistirem. Né? A mídia ajuda ou atrapalha o movimento feminista? Danilo, a relação que nós feministas temos com a mídia é uma relação meio ambígua. Porque se ela, por um lado, ela favorece a nossa expressão, se a gente pode, através dela, manifestar a nossa voz, da mesma forma a gente é explorada por ela. A gente é explorada por ela enquanto mercadoria sexual, enquanto corpo fetichizado pela mídia, enquanto produto tipo exportação e também através dessa mídia sensacionalista que coloca os casos de agressão e violência sexual dos quais somos vítimas em evidência com fins de elevar a audiência, de promover o espetáculo. No caso desse garoto específico, o que a gente pensa é aquilo que eu já havia falado no começo. Nos parece legítimo que o cara ele tenha esse poder sobre a vida da mulher. Tanto o filho, e aí eu coloco uma questão que me preocupa sobremaneira, que é quando uma mulher, ela diz, se meu filho me visse com uma roupa dessa, ele me mataria. Sim. Então a gente vê que tem alguma coisa errada. Tem mesmo, Ana, porque quem cria os filhos são as mulheres. Né? Até que a sociedade mude, o homem continua, em grande parte, saindo e a mulher fica cuidando dos filhos ou tem uma responsabilidade, carrega uma responsabilidade talvez maior em cuidar, em criar, em educar moralmente o filho. E esses filhos vão crescer e vão ser os maridos, os namorados, que vão agredir as suas esposas, suas namoradas. Eu acho isso incrível. Né? Olha, Danilo,
eu entendo em qual ponto você está querendo chegar. Seria a ideia de que a mulher, ela educa um homem machista, né? Exatamente. Pois é preciso esclarecer uma questão. Primeiro, ser machista implica privilégio, certo? Eu, enquanto mulher, eu não posso me denominar machista porque eu não tenho o privilégio de ser homem e de gozar de todos os privilégios que essa sociedade ela oferece ao indivíduo do sexo masculino. No máximo, eu posso reproduzir uma cultura machista ou reproduzir uma educação machista. O que acontece? Eu tenho uma cultura milenar que vem trazendo todo um conceito, todo um contexto machista patriarcal que faz com que a mulher ela acabe entendendo como legítimo aquele comportamento considerado machista. Sim, mas vocês dos movimentos feministas, vocês têm isso muito claro, de que vocês têm uma missão aí, de reeducar essas mulheres que têm os seus filhos, para que elas não reproduzam essa cultura milenar ainda por outros milênios. Pois é, eu não colocaria sobre essa perspectiva de educar. Eu acredito que o feminismo, enquanto ideologia, ele não se processa através da educação. Minha concepção é que ele ocorre a partir de um despertar. Porque enquanto o processo é educativo, ele pode se perder ao longo do caminho. Certo. Enquanto despertar, você vai perceber ao seu redor os mecanismos que fazem com que você seja oprimida e com que alguém exerça um determinado poder de expressão. Então, de opressão, perdoe-me. Então, sobre essa perspectiva, não há reversão, não há como você voltar, não há como você retroagir, regredir. Se você se tornou feminista, você vai ser sempre feminista, porque o feminismo é despertado. Ana, além do seu blog, que eu visitei, tem milhares já de acessos em pouco tempo, que pode ser também um caminho para esse despertar, quem acompanha as suas postagens lá no blog, né? Amélia é a mãe, um nome muito legal. Tem uma outra questão na sua vida profissional, você também está escrevendo um livro que mescla autobiografia com ficção, é isso? Você está produzindo esse livro ainda? Isso. Na verdade, o blog foi consequência do livro. Eu comecei a escrever o livro, e o livro ele retratava o ser mulher nessa sociedade patriarcal e machista, e as opressões das quais eu era vítima, né? Aliás, ainda sou vítima. Hoje, sobre outra perspectiva, porque eu acredito que, como as feministas gostam de colocar, que eu me empoderei. Mas, enfim, esse livro ele surgiu justamente a partir dessa necessidade de fazer uma catarse, de colocar no papel toda essa violência da qual nós, diariamente, enquanto mulheres, somos vítimas. Então, durante a redação desse livro, eu comecei a perceber que não era só eu que era vítima dessa opressão. Existiam inúmeras outras mulheres que também eram vítimas. E aí eu senti a necessidade de começar a dialogar com essas mulheres. Legal, Ana. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse um recado para elas e para eles. Bem, o que eu queria dizer é que o feminismo, ele não é bom somente para a mulher. O feminismo, ele é bom para o homem, e que o feminismo, ele não quer, ele não pretende, ele não busca uma relação de desigualdade da mulher com relação ao homem. Isso é, ele não quer que a mulher seja superior ao homem. Ele quer que os dois possam dialogar de igual para igual e, a partir disso, construir uma relação produtiva, criativa e com a possibilidade de produzir uma felicidade para ambos. Ana Eufrásia, muito obrigado por compartilhar suas ideias com a gente. Eu agradeço e tenha muito sucesso aí nos próximos programas que você vai produzir. Obrigado.
Isso de entregar-se por inteiro às misérias de cada dia que passa é coisa inconcebível e intolerável para mim. Precisamente, um lutador é quem mais tem que esforçar-se para ver as coisas de cima, caso não queira encarar a cada passo todas as mesquinharias e misérias, sempre e quando, naturalmente, se trate de um lutador de verdade. Compartilhe boas ideias e até o próximo programa.